Tudo que eu estudei, tudo que eu idealizei, aí me falaram que existia uma escola que fazia, é um sonho. Cada ser humano que aparece ali para mim, cada criança, ela traz uma realidade. Então essa troca, eu aprendo muito com eles. Eu acho que eu aprendo mais com eles do que de fato eles comigo, assim. E a gente sonha junto, sabe? A gente quer que isso chegue em todos os lugares. Isso mesmo, arrasou. Mas é sempre, o retorno deles é sempre enorme. Você dá a semente, eles vão plantar e vão trazer os frutos. Sabe, algo que realmente não existiria, não existe. Eu mesmo, quando eu entro aqui, parece que eu estou entrando num outro mundo, numa coisa, chega a dar arrepio. É a melhor escola do mundo. Como a unidade faz a diferença? Família e a escola, para que esse passarinho ele consiga alçar voo. Eu nunca vi isso. Valorizar eles, sabe? Quando a gente olha para cada criança, a gente vê a individualidade dela, a gente vê as potencialidades dela e a gente vê também as dificuldades. A criança nesse momento ela é corpo, ela é movimento. Ela precisa ser, a criança precisa simplesmente ser. Eu sabia pelo nome, mas não sabia o que era no dia a dia, a proposta de o que era, né? Funcionários que comentou e eu pesquisei a respeito do projeto e já comecei assim, a ficar toda esperançosa, né? Desde o início, o que ela apresentou pra gente foi assim, lá é um lugar onde as crianças ficam tempo integral, com alimentação inclusa e aulas, além das aulas curriculares normal, da grade normal, aí vem inglês, música, artes e assim, teatro. E também lavamos o prato depois do almoço. A antiga professora dele falou assim, Stephanie, tem uma escola, assim, um projeto maravilhoso aqui em Lagoa Santa, depois você procura saber, o projeto Ninho, que eles dão oportunidade para famílias assim que estão precisando, sabe, oferecer uma educação de qualidade, né? E que muitas das vezes não tem essa oportunidade de estar financiando. Eu falei para ela, você não acredita, assim, uma escola assim, dessa forma, do jeito que você está falando, maravilhosa, e que não tem que pagar nada. Mas isso tudo de graça? Tá certo? É isso mesmo? Mas a troca de quê? Qual é a rentabilidade que eles ganham com isso? A gente olhava um pro outro e ficava assim, cadê a conta? Que hora que a conta vai chegar, né? Será que lá na frente eles vão falar que tem que pagar alguma coisa? Porque a gente realmente estava muito desacreditado, assim, de que realmente poderia existir alguém que ajudasse outras pessoas sem querer nada em troca. Isso não passava pela nossa cabeça, a nossa realidade era totalmente diferente. Tinha esse entendimento de que seria muito caro. Como a gente vê tanta escola e tantas escolas particulares, né, que os valores não cabem no nosso bolso. Então, quando a gente entrou com as inscrições, a gente ficava assim, que horas que a conta vai chegar? Eu falei com ela, não, então vamos fazer. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. E depois a gente vê. Mas, sinceramente, a gente não acreditava, né? Primeiro eu achava que era até uma utopia, sabe? Algo que realmente não existiria. Entrar aqui é diferente quando você conhece de fora. Cada etapa que passava do processo era aquela ansiedade, aquela expectativa de entrar. Você ficava na dúvida, será que ele vai conseguir? Será que ele vai passar no processo todo? Vai, não vai? Foi quando nós viemos aqui na vila e parece que nós fomos tão bem recebidos naquele dia, assim, pelas crianças. Foi até um dia que teve picolé, né, na vila, né? Foi bem bacana. Parecia ali que eu já tinha certeza que era certo mesmo da gente ficar. É muito bom mesmo, é uma coisa assim, é uma segurança, é uma qualidade de educação mesmo que a gente jamais imaginava conseguir, sabe? O melhor dia foi o dia que a gente recebeu a notícia, né, que
que ele tinha passado no processo, né? Mas aí você já imagina lá na frente, né? Nossa, agora sim, agora vai ter um estudo de verdade, né? Onde que vai aprender mesmo verdade, vai ter alguém que se importa de ensinar. E quando nós recebemos passarinho, né? Que é a última etapa, nossa! Aí passou, ufa, agora realmente a ficha caiu, realmente nós estamos dentro, né? Nós conseguimos. Superou as nossas expectativas daquilo que a gente achou que seria uma escola. Então não é somente uma escola, é um ambiente familiar, né? É a melhor escola do mundo. Verdade. O ninho, assim, na cidade, para os professores que o conhecem, é um sonho. Não era muito divulgado até então, era muito misterioso, assim, pelo menos para mim foi. Eu lembro que quando eu vim pra cá a primeira vez, eu falei que foi uma armadilha. Que eles conversam com você, né, pra falar do projeto, aí convida pra conhecer o lugar. E quando convida, aí já era, porque não tem como, né, tudo muito encantador. Primeiro eu me apaixonei, assim, de início foi uma paixão, assim. E agora? Eu tenho muitas possibilidades. Como é que eu vou lidar com a minha forma tradicional para poder chegar ao que eu tenho aqui? Então foi um desafio. Eu acho que o ninho, ele assusta um pouco nesse primeiro momento, justamente por ser um ambiente que não é uma sala de aula tão rígida, uma sala de aula que é um prédio com 3 salas por andar. Não, aqui é realmente, a gente brinca, né? Parece quase que um sítio na hora que a gente entra aqui pela primeira vez, por ter essa área tão grande, uma área verde para os meninos poderem brincar. Eu não precisava estar ali no quadro escrevendo, eu não precisava estar num trabalho em grupo dentro de sala. Eu posso usar a área verde, eu posso usar as cadeiras ali fora, eu posso usar qualquer espaço da escola. Todo espaço é sala de aula. E a gente não quis reinventar a roda, né? Assim, eu acho que passa muito por uma escola integral. A criança passa o dia inteiro conosco. Aqui conosco ela tem uma série, não só de disciplinas tradicionais, matemática, português, ciências, mas ela também recebe teatro, música, computação, filosofia, né? Os meninos, eles até estranham quando a aula é dentro de sala de aula, porque aqui tem tanta coisa para usar, tantos espaços que a gente pode ocupar. É um solo fértil mesmo para plantar, né? Muitas vezes a gente vê no ensino o professor que está com as melhores sementes na mão e elas não vão germinar porque não tem esse espaço propício. Eu já estava profissionalmente desacreditada da educação, sabe? Porque ter que trabalhar só livro com crianças pequenas, isso não existe. Né? A criança pequena, ela precisa de um livro como referência, como um apoio. Ela não precisa desse livro como a única coisa que vai trazer o conhecimento para ela. Essa falta de autonomia mesmo que me incomodava. Assim, essa falta de liberdade para criar. Eu trabalhei em instituições em que as provas já chegavam prontas. Eu não tinha liberdade, né, de criar, de inovar, de fazer o meu melhor. A gente idealiza muitas coisas que a gente gostaria que acontecesse. Mas quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente vê que não é bem assim, né? Então, assim, a gente esbarra em várias questões de recursos materiais mesmo, por exemplo, disponibilidade de material. Você precisa de fazer um trabalho. Nem sempre você consegue efetivar os projetos porque não tem material. A falta de recurso, né, da forma tradicional, às vezes por ser uma questão estadual ou governo mesmo, ou da particular, às vezes por uma questão mais tradicional, que a gente não pode, às vezes, explorar outras habilidades dos estudantes por ser um padrão muito tradicional de ensino. Então a gente não pode, às vezes, vai fazer um podcast, mas a gente não tem um tempo na escola para fazer. Então os estudantes têm que levar para casa. E querendo ou não, se você for, por exemplo, para uma rede privada, tem todo um cerceamento que se dá pela pressão do resultado, pela pressão do cronograma, que é muito mais na ideia de que algumas famílias, infelizmente, têm, de que se eu estou pagando, eu quero que seja do meu jeito, se eu estou pagando, tem que ser assim. A pegada nossa aqui é diferente. Então aqui não é uma escola particular, não é uma escola pública. Tudo é muito diferente em relação a isso. Primeiro que os pais, eles são parceiros da escola. Do mesmo jeito que a escola que o Ninho
acolhe as famílias todas, em todas as coisas possíveis. As famílias também acolhem os planos da escola, confiam no processo, sabe? Você vê as educações aí fora, assim, é muitas coisas assim ruins que vem acontecendo. Então, assim, os professores acabam que fica desmotivado. E aqui no Ninho acende essa esperança na gente de novo, de uma educação de qualidade, sabe? Sim, isso é muito importante, muito mesmo. Acontece alguma coisa ali, tem alguém ali para dar um suporte para ele. Não, Davi, vamos conversar aqui, vamos resolver aqui. Aí eu já tô aqui, Kelly, vamos conversar, vamos resolver. A gente sabe realmente que o filho está sendo bem cuidado, que a gente tem pessoas com quem a gente pode contar. Porque a gente não vê isso, né? Tipo, até para você ir na escola, às vezes pegar uma informação, coisa é mais difícil. E aqui não, a gente tem total arbítrio, a gente entra, sai, a gente vê eles. É a família dentro da escola. Então o pai participa da vida do filho, o pai vê o que o filho está fazendo, né? Nosso lema aqui é que passarinho com uma asa não voa, né? Ele precisa das duas asinhas para voar, a família e a escola, para que esse passarinho ele consiga alçar voo. Lá na cozinha, se você for agora na hora do almoço, nós temos pais servindo o almoço para as crianças. A cozinheira é mãe de aluno aqui também, né? Então as pessoas todas que estão envolvidas são pais. E quando a família está toda unida, engajada no projeto, com certeza a chance de ter frutos, né, é maior. Eu acho que principalmente numa segurança de vai estar tudo bem. Porque normalmente eu sinto que na escola a gente tem aquela impressão do nossa, quando eu chegar em casa e meu pai souber que eu fui mal nessa prova... Eu lembro uma vez uma aluna minha, no ano passado, tinha ido mal numa prova de história. E ela ficou muito triste porque ela tinha estudado, mas ela não conseguiu ir tão bem, ela ficou frustrada, mas aqui a gente sempre dá muita ênfase, que a nota é pra gente de fato avaliar como que tá indo o processo de aprendizagem deles. A gente não tá preocupado com a nota, a gente quer entender o que causou essa nota boa, o que causou essa nota ruim e o que a gente vai fazer para reverter ela. Faz parte do processo de aprendizagem, é um passo importante, mas ela não define o valor do aluno, né? A gente sempre dá muita ênfase nisso. Mas ela ficou chateada, né? Porque também é natural que ela fique. E aí, na prova seguinte, ela estudou bastante, focou nas aulas, fez tudo bonitinho, fez as atividades, focou. E ela foi muito bem na prova seguinte. E eu lembro que a gente estava aqui na aula, era inclusive nessa sala. E ela virou e falou assim, professora, deixa eu ir mostrar pra minha mãe. E a mãe dela sabe que ela estudou, sabe que ela se dedicou. Aí como é que fala assim, não vai não. Eu falei, não, vai lá, pode ir lá, mas volta rápido. Aí ela pegou a prova dela, foi correndo e mostrou pra mãe e voltou toda sorridente. Eu acho isso muito, muito bonito, assim, sabe? E é lógico que a gente deixa porque é o momento mais gostoso, né? O menino dá aquele sorriso maior do mundo, o pai dá um sorriso maior do mundo porque ele sabe que o filho tá em um ambiente bom, que tá em um ambiente legal. E aí na hora que ele volta pra sala, ele volta até mais tranquilo. É a gente que faz esse ambiente aqui. É a gente que cuida desse projeto. É a gente que cuida do gramado, é a gente que cuida das plantas, é a gente que cuida da horta, aquilo que eles vão comer. Então, isso é muito bom porque não tem isso no ambiente escolar cotidiano. Você sente a união que é, no caso, os pais com todo mundo, com as crianças. Nós tivemos aqui um trabalho recente que foi um refeitório que foi feito aqui com a ajuda de todos os pais, todo mundo, a gente viu na vontade assim, todo mundo queria pegar um bloquinho, um tijolo, queria fazer alguma coisa. Como a unidade faz a diferença? Vamos fazer isso, vamos. Um pai faz isso, outro pai faz aquilo, o professor dá essa ideia, a mãe corre e faz isso, as crianças pensam, é muito interessante isso. A criança ela está dentro de um contexto, ela não está isolada. Então tem um indivíduo, aí você abre um pouquinho essa esfera, você encontra o núcleo familiar. Você abre um pouquinho, você encontra os parentes e os amigos próximos. Você abre mais um pouquinho, você encontra a escola. Você encontra o posto de saúde, você encontra os serviços básicos. E toda essa rede existe para proteger essa criança e fazer ela crescer. Ela pode funcionar ou não funcionar. Então a gente foi entendendo isso tudo, foi entendendo a educação, foi entendendo a família, falou, vamos juntar. Todos nós aqui conhecemos todas as famílias, então a gente sabe, a gente trata e sabe, né, do nome de todas as crianças, de todos os pais, de todas as mães e de todos os irmãos. Então, todo mundo conhece todo mundo. Sim, mas eles confiam tanto
no time da família, confia tanto na escola Ninho, que eles compartilham conosco coisas dos filhos, das famílias, pedem ajuda, eles assim confiam no time. Essa característica que a gente tem de conhecer cada um é que torna possível a gente trabalhar com as famílias do jeito que a gente trabalha. E às vezes pra gente são motivos de felicidade que elas compartilham com a gente, às vezes são questões que são delicadas e que querem compartilhar, pedir nossa ajuda. E aí o trabalho flui com uma naturalidade, né? Eu acho que é uma beleza que o Ninho tem. As reuniões, inclusive, elas são na nossa casa, as reuniões bimestrais, né? Então, a professora, regente, vai junto com o time da família, né? Que normalmente é uma psicóloga ou uma pedagoga, então vai mostrar pra gente, olha, essa aqui foi a prova dela, isso, talvez tenha dificuldade nisso, onde ela dedica ali para explicar só sobre o filho da gente, só sobre como eles estão. E as famílias falam, nossa, tem um professor do meu filho aqui na minha casa, meu Deus, eu tenho que fazer um café, assim, é muito afeto, assim, e eles falam, né, como que é receber a escola na minha casa. Ele vai conhecer ali como que a criança, como que ela vive dentro daquela casa, quais são as maiores alegrias que ela tem, de repente as tristezas. Aí a gente entende que tudo que está na sala de aula chega em casa de alguma maneira. E tudo que aconteceu em casa chega na sala de aula. A gente, por não querer que os filhos repitam os mesmos erros e tal, então a gente talvez fosse um pouco mais rígido. Por ser pais, a gente acha que a gente... Ah, não, eu mando, você tem que calar a boca, tem que ficar quieto e fazer. Antigamente, quando eu fui criada, mesmo eu sabendo que eu não estava errada, eu tinha que calar, engolir seco e... Entendeu? Então, aprendi a ouvir mais do que só mandar por ser... A gente aprendeu a corrigir em determinados pontos que a gente não estava sabendo lidar. Às vezes já também tem aquela boa vontade de estar ajudando a gente, acaba de almoçar, lava o próprio prato. Então, assim, isso é muito bom, que é um aprendizado para casa também, entendeu? É muito bom isso, né, Sinésio? Então, assim, aconteceu um episódio de a gente ser chamado aqui na escola para poder conversar sobre o comportamento dele. Eu lembro que a Dani, ela chamou ele. Por que a gente está chamando aqui os seus pais? E ele foi e falou o que ele estava fazendo. Então, ele reconhecendo o que ele fez. E beleza, passou, né, a gente no processo. E depois chamou a gente novamente. Aí o coração da gente até gela. Você lembra aquela vez que nós chamamos seus pais aqui? Por que a gente chamou? E ele falou, né, por que era. E ela foi e falou assim com ele, pois é, agora a gente está chamando eles para poder falar que você melhorou, né? Então isso, assim, foi muito lindo. Então a gente está junto no individual e no coletivo, como esse coletivo de educadores que é essa vila. Então essa relação, ela vai perpassando a vida lá naquelas adversidades. Então a gente está junto quando tem um luto, a gente está junto quando tem um divórcio, a gente está junto quando tem um desemprego, a gente estava junto quando teve a pandemia. E aí a família vai crescendo, vai se solidificando nesse trabalho e vai enxergando cada vez mais também a asa da educação. Foi muito lindo porque eu nunca vi isso. Valorizar ele, sabe? Para ele ver que ele melhorou. O Ninho não está preocupado com o número de alunos, está preocupado na individualidade de cada um e isso é tratado por cada uma de nós. Quando a gente olha para cada criança, a gente vê a individualidade dela, a gente vê as potencialidades dela e a gente vê também as dificuldades, que a gente vai trabalhando cada criança ao seu modo, ao seu tempo, à sua maneira, assim. E aí nisso a gente também vai aprendendo muitas coisas, porque a gente vai olhando um outro com um olhar diferente. Porque a gente vai olhando ele para a individualidade mesmo. Assim, não é só chamar o pai e a mãe para poder reclamar de um filho ou falar que um filho está fazendo alguma coisa ali, né? Mas chamar para elogiar. Não consigo ficar se emocionar porque foi muito lindo mesmo que a gente viveu. Nós somos carioca, viemos do Rio de Janeiro para tentar buscar uma vida melhor, cheios de esperança de realmente conseguir viver num lugar melhor, devido às frustrações que nós tivemos lá.
e sem nada nem ninguém. Com a certeza que Deus estava cuidando de tudo. Eu era concurseiro, sou, né? Hoje ainda sou concurseiro, mas antes no Rio de Janeiro eu era um concurseiro, estudei muito, fiz muitas provas e eu vinha batendo na trave, né, em várias provas, e isso me deixou muito frustrado. Então quando eu vim para cá, eu abri mão dos estudos. Eu falei, eu não vou estudar mais, eu vou trabalhar, vou batalhar, vou fazer as coisas, mas eu não vou estudar mais. Eu estava feliz porque a minha família estava sendo bem cuidada, né, com mim, eu estava conseguindo levar o mantimento para casa, mas eu tinha uma pedrinha no meu sapato, né, ali que me falava, pô, você pode, você consegue, se você estudar você vai conseguir, mas eu não conseguia, não faltava um start, né. A gente tem, assim, é até difícil de falar. O Ninho se mostrou pra gente como sendo realmente uma família, um suporte não só para o nosso filho, mas também um suporte dentro da nossa casa, né, com uma psicóloga, com algumas palestras, inclusive teve uma palestra que quem deu a palestra foi a diretora, a Dani, que ela falou que a gente deveria deixar o passado para trás e olhar para frente. E depois daquele dia eu fui para casa e eu falei assim, não, eu vou estudar, eu vou conseguir. E o resultado disso aí, depois dessa palestra, que eu consegui ser aprovado em 3 concursos públicos seguidos. Os 3 concursos públicos que eu fiz depois que eu comecei a estudar, eu fui aprovado. Não tem interesse nenhum em criar um fosso entre a criança que está aprendendo e ganhando esse mundo novo e um pai e uma mãe ficarem para trás. A gente está levando todo mundo junto. A gente quer que esse núcleo familiar todo, ele cresça, ele se eduque no seu desejo, né? Para onde vai o seu desejo, mas que ele cresça. Então a gente se encontra nesse caminho, sabe? A gente fala assim, olha, todo mundo pode ir. Nesse todo mundo caminha junto, sabe? Eu acredito em você também. Isso também é outra riqueza no mundo de hoje, que a gente se encontra na semelhança. Para mim, foi assim a peça-chave. A gente tinha tido o desejo de acolher mais uma criança, mais um filho. A gente deu entrada no processo antes, mas ela chegou num momento difícil para a gente, financeiramente. E a gente não tinha o desejo de falar não. A gente não viu outra resposta a não ser dizer sim. Ainda que se tratava de uma criança e que precisava da gente e que a gente também precisava dela. A gente é uma comunidade onde todo mundo está se educando, né? Então não são só as crianças que estão aprendendo, né? Tá todo mundo se ensinando, né? Tá todo mundo aprendendo junto, né? E isso é muito bonito, assim. Os professores, os docentes na sala de aula, eles sabem com quem contar, sabem que tem um time da família que está acompanhando as famílias de perto, né? E a família vai entrando aqui, ela vai vendo, ela vai mudando em casa. Então, assim, ela já vai tendo alguma coisa, algum crescimento, sabe? Porque eles vão buscando mesmo, assim, eles querem o melhor pro filho dele. E aí a gente vai ensinando, assim, não é só pro filho, pode ser pra você também. É isso, a gente vai mexendo com todo um sistema. Eu falo que sem o Ninho teria sido muito mais difícil pra gente. Foi um crescimento que eu não sei te explicar. O Ninho não é só a escola dos meninos. O Ninho é a nossa casa. Porque é a nossa família, é a nossa família. Hoje eu sei que a gente tem uma família que nós podemos contar, sabe? Dá uma tranquilidade pra gente. A gente tem a certeza de que a gente vai querer, nós queremos, né, que o nosso próximo filho faça parte do Ninho também. Difícil mais falar do Ninho só como uma escola, porque realmente ele faz parte. O Ninho ele faz parte da nossa história. Eu acho que o Ninho é tipo único. A gente se diverte muito, a gente tem várias matérias legais. A matéria que eu mais gosto? Matemática. Português. Ai, de matemática. Eu tenho 2. Matemática e educação física. A Jujuba! Inicialmente eu tinha vindo só para as aulas de matemática. Assim que eu entrei, houve esse convite também das aulas de educação financeira para todas as turmas. E aí eles me ofereceram de trazer uma matéria nova, trazer uma coisa diferente. E aí foi nesse momento que eu sugeri a lógica. Então o pensamento lógico, o pensamento de isso leva naquilo e aquilo causa o outro. Então eu acabei trazendo para eles na forma do xadrez, para os meninos. Todo dia que me veem,
Hoje vai ter aula de xadrez? Hoje vai ter aula de xadrez? Porque na aula de lógica a gente fica jogando xadrez, fica aprendendo cada vez melhor e ficando cada vez melhor. Desde o ano passado a gente vem participando de Olimpíadas, principalmente de astronomia e de matemática. E aí uma coisa que foi muito legal que aconteceu esse ano é que na nossa segunda Olimpíada, que foi a Canguru, a gente já teve 3 turmas com medalhas. Claro, né, se conseguiram medalhas vão ficar muito felizes, mas o que me deixou mais feliz foi a alegria da turma e das outras turmas que nem participaram da Olimpíada com a vitória dos colegas. Então todo mundo que ia lá ser chamado para receber medalha era recebido de volta na hora que sentava com abraços, com comemorações, com gritos. Então assim, a alegria pela vitória do outro também, sabe? Foi muito interessante para mim trabalhar com eles todos esses conceitos. Nós confeccionamos foguetes para participar de uma mostra. Eu cheguei a encontrar com alguns alunos até mesmo na rua durante a noite e a gente ter a oportunidade de observar as estrelas, as constelações juntos. E foi uma experiência enriquecedora para mim também. Aula de educação física, artes e ciências, são as que eu mais gosto. Brinco muito, outra coisa que eu gosto muito, brinco muito não na hora de sala. Eu tô tendo aula da Tia Fofa, que é de teatro. E aqui no Ninho é inédito, porque eles têm 2 aulas de artes por semana, já é surreal no ensino tradicional. Mas aqui são 2 de artes, 2 de teatro e mais 2 de música. Às vezes a gente acha que a arte é uma coisa muito alheia a gente. A gente vê a arte quando vai a um museu. Eu acho que ter isso dentro da escola é muito importante para entender que a arte é uma coisa que a gente faz também. Eu também posso participar desse universo, posso fruir e posso contribuir para ele. Já, no teatro. Foi bom, foi sobre pescaria. A gente apresentou, teve meus outros colegas para ajudar a trocar de cenário. Foi muito bom. Expressão, eu acho que o teatro tem uma potência tão grande para você se descobrir. Quando você representa o outro, ou quando você busca uma forma de passar alguma coisa, ali você vai descobrindo as formas de você se expressar e como você se identifica. Ajuda a gente a preparar, o jeito de falar cada vez melhor. Por exemplo, se tem algum trabalho para apresentar que os outros professores pedem, né? A gente já fica bem mais desenvolvido, né? A gente já tem mais desenvoltura. Vai bem além de resolver a timidez. Eu acho que o teatro ele te dá uma autonomia de você acreditar que você é capaz de fazer aquilo e com isso você vai quebrando algumas barreiras de convivência, sabe? Assim, sobre o comportamento, agora eu tô bem melhor e meus amigos estão me elogiando mais. Ano passado, quando a gente começou a ensaiar a peça de Saltimbancos, a gente tinha muita dificuldade em falar, a gente falava embolado, só que acabou com o tempo, a gente foi desenvolvendo cada vez mais e hoje os professores elogiam muito a gente na hora de apresentar o trabalho. Sabe, no ano passado os meninos montaram o Saltimbancos, por exemplo, e aí teve uma montagem de Saltimbancos em Vespasiano, aqui pertinho. E aí a gente convidou e muitas famílias levaram os meninos para assistirem e teve pai de aluno mandando mensagem no grupo falando que foi a primeira vez que foi ao teatro que tinha adorado. E assim, é colocar as pessoas em contato com a arte e mostrar para elas, olha, isso aqui também é seu lugar, você também pertence aqui. Recente nós tivemos um sarau, que foi uma atividade proposta pelo livro, e aí de imediato eu percebi uma oportunidade de a gente fazer um trabalho muito bacana com os canarinhos. Compartilhei com a professora de teatro, com o professor de artes e com o professor de música. Então nós fizemos aqui um grande espetáculo com os canarinhos. Porque o desafio é esse, né? Você conseguir fazer esse link, entender cada disciplina, né, na sua importância, nas suas habilidades e reconhecer elas dentro de uma união com outras disciplinas. A gente é treinado para aprender um conteúdo. A gente precisa dar significado a esse conteúdo. Para que você está aprendendo esse conteúdo? Para que ele existe? Dar um contexto ali que a criança entenda, né, o que ele está, para que ele está aprendendo isso. É o concreto. A palavra é essa, é o concreto. Então a gente precisa de trazer a concretização do que a gente fala, do que a gente mostra para essas crianças.
que é essa habilidade de saber brincar, de saber inventar, de saber imaginar. Eu acho que é diversão. O que eu mais aprendi aqui no Ninho foi diversão. A criança nesse momento ela é corpo, ela é movimento. Então a gente precisa de ter esse movimento de sair, de fazer, de produzir, né? Ela precisa ser, a criança precisa simplesmente ser. Porque aqui é um mundo mágico, é muito bom ter cachorros como companhia. É acreditar que a criança é capaz e dar a ela as ferramentas que ela precisa, sabe? A parte do Ninho que eu mais gosto, aqui na área verde. A minha vida ganha sentido quando eu trabalho em um lugar que eu sei que eu faço parte de um propósito maior. Você pode oferecer várias estruturas e experiências muito bacanas para uma criança. Mas qual que é o passaporte para tirar ela de um modelo e de uma condição de vida para outra? Onde? O que a gente vai fazer para realmente transformar o nosso entorno de uma maneira significativa, que o impacto seja duradouro? E a gente falou, gente, não tem como não passar pela educação formal. Essa é a diferença. É bem triste a gente entender que uma nação como o Brasil, né, com a riqueza que a gente tem, não consegue oferecer as mesmas oportunidades para todos, né? Isso é o que nos incomoda na carne, né? Nosso sonho é a gente provar que nós somos uma escola de referência, uma escola que consegue oferecer essas oportunidades para as crianças. Hoje nós vamos ter uma roda muito especial e vocês vão ser muito privilegiados aqui, que vocês vão ver uma coisa em primeira mão. Quem tem uma dica aí do que pode ser? Quando eu atendo essas crianças aqui hoje, eu estou pensando nos netos dos netos dos netos dessa. Então a mobilidade social é um bom investimento por causa disso. Ele é sólido por causa disso. É porque eu tenho este ganho a curto prazo, este retorno a curto prazo na vida de um indivíduo, de uma família, mas a gente sabe cientificamente que aumenta significativamente a chance do filho dessa criança que estuda aqui hoje de ter também essa formação e uma melhor condição de vida. E do seu neto ainda mais. Então, a criança que alguém investe hoje aqui no Projeto Ninho, você está investindo no neto dela e talvez no neto do neto dela. Cauã. Olha, isso daí parece ultrassom, onde quando a gente for tirar... Vou falar. Todo mundo faz silêncio para eu falar? Nós estamos construindo aqui, na verdade, uma fórmula, né? Uma fórmula que ela pode ser replicável. Existe uma forma de executar isso, que é essa presença da família, escola integral, né? Isso tudo. Isso é igual aqui. Isso é igual a levar as crianças para a universidade, isso é igual a preparar as crianças para os empregos do futuro. Nós podemos pegar essa fórmula, levar para qualquer lugar do Brasil, com todas as suas especificidades, com tudo que é singular naquele lugar, mas ainda assim essa fórmula se aplica. Vocês vão ver em primeira mão o projeto da nossa nova escola. Os desenhos que o arquiteto fez para a nossa escola crescer. Tem um provérbio que fala que se você buscar a verdade e a encontrar, você tem que agir conforme ela, senão ela te mata. Passarinho precisa de ninho, então nós vamos ter que construir ninho de sala de aula. Quem está enxergando aqui o João de Barro? Assim, que tem muita boa vontade, mas que não resolve. E a gente falou assim, será que é possível fazer alguma coisa que realmente não seja para você dormir tranquilo? Porque não se trata de você, se trata do outro. Olha só. Olha o tamanhozão que vai ser, ó. Quando a gente formou o projeto, a gente, na verdade, só foi em busca de outras famílias que quisessem também fazer diferente. Isso aqui não é uma vila que nasceu organicamente, isso aqui é uma vila planejada. Ela é uma vila planejada para falar assim, nós vamos ter aqui dentro uma sociedade com valores e com justiça social. E a gente vai provar que isso aqui é possível.
Porque a gente não levanta um prédio desse da noite pro dia, levanta? Agora a gente vai, encontrar um tanto de gente bacana que vai ajudar a gente a construir esse negócio bonito aqui pra gente. A gente primeiro conseguiu o nosso projeto, agora a gente vai conseguir a verba pra gente construir esse projeto lindo. E quem sabe se a gente conseguir provar que isso é possível numa pequena escala, a gente aprende como fazer isso numa escala maior, né? Numa escala de muitas comunidades, de uma cidade, quem sabe de um país. Cada um dando seu melhor, né? Cada um dando o que tem, né? Porque não é sobre mim, não é sobre ele, é sobre o outro. Vamos aplaudir então?